Aviso prévio, nesse podcast vai ter muito spoiler sobre Midnight Gospel, então se você ainda não viu, vai ver, por favor. Olá, 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 você está ouvindo agora o podcast 3 da madruga. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já tinha comentado do outro episódio, o episódio anterior, né? Que era um dos motivos da gente ter criado esse podcast, que é Midnight Gospel. Eu até falei junto. Sim, ficou perfeito. Com certeza não ficou junto, mas o poder da edição vai deixar junto. Vai, Thaís, comece. Primeiro Midnight Gospel, o desenho favorito dessas duas pessoas aqui, eu não sei se é ou não, mas foi o que viciou a gente em podcast e que deu a ideia de fazer o podcast. Já no caso, Midnight Gospel, o que a gente pode falar é sobre o que ele realmente é, se é tipo só conversas aleatórias ou tipo tem uma base, tem algo conectando um episódio a outro, tipo um tema geral. Ou se é só umas animações muito drogadas, fumadas, cheiradas. E por sinal que são muito boas também, independente. Não é independente, foi o criador de Hora de Aventura, mas... Ninguém precisa saber, não precisa saber. Tá nem escrito assim, gigantesco, pelo criador de Hora de Aventura. Tem um tema, querendo ou não sei se você percebeu ou não, mas tem um tema que junta tudo sobre todas as conversas de Midnight Gospel, por mais diferente que seja uma outra, o tema que conecta tudo é vida. É sobre como as pessoas levam a vida e sobre o que elas pensam sobre tais coisas. Tipo, tem um cara que ele acredita em magia, tem uma mina, tem a da mãe dele, que inclusive é meu episódio favorito. É meu episódio favorito mesmo, cara, eu amo. Eu amo, tipo, como ela fala, sei lá, do milagre que é a vida, é muito top. E sobre o que, tipo, Midnight Gospel, o que você acha? Ele é mais a animação ou é o podcast ou a mistura dos dois? Mistura dos dois a gente sabe o que é. Mas qual seria a parte mais importante dele? A animação ou o que tá sendo falado? Pra você assistir Midnight Gospel, você tem que assistir pelo menos 2 vezes. Você presta atenção no podcast e o outro você presta atenção na animação. A animação e o podcast, tipo assim, ele fala o podcast seguindo, né? Como se fosse realmente uma conversa entre duas pessoas. Então, tipo, parece que não tem um roteiro, assim, e é, tipo, maravilhoso. Tem até um episódio que a animação quebra e só mostra a gravação Sim, do estúdio deles então, falando. tipo assim, a animação, ela tá ali, tipo, pra ser o entretenimento, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, em alguns momentos ela faz ligação com o que eles estão falando. Então, assim, mas, tipo assim, pra mim, pelo menos, foi muito difícil prestar atenção nos dois. Então, tipo, nos primeiros episódios eu tentei focar na animação. Só que, tipo assim, eu não consegui entender o que eles estavam falando. Então eu perdi, tipo assim, muita coisa do que eles estavam falando, principalmente nos primeiros episódios. Só que depois que eu fui entender que era pra ouvir, em vez de prestar atenção na animação. E aí que ficou realmente, tipo, a essência, assim, de Midnight Gospel. Porque eu comecei a ouvir o podcast e, tipo, deixar a animação em segundo, que geralmente os desenhos são o contrário. Primeiro você vê a animação, que é, tipo, o fato principal. E o áudio é só um complemento da animação. Exatamente. Só que Midnight Gospel é o contrário, entendeu? Sendo que eles quase não têm nenhuma relação. É muito pouco eles têm relação, mas eu acho que, tipo, não tem como. Todo mundo fala isso, mas não tem como, tipo, você ver. Você presta atenção em uma coisa, depois presta atenção no podcast, depois presta atenção na animação. Mas uma coisa com a outra também, sei lá, eu acho que não tem como dividir as duas, porque ao mesmo tempo, tipo, a animação, tipo, na hora da mãe dele. Todo mundo gosta de dividir os dois, vai chegar nesse último episódio. No qual eles mostram, tipo, a forma física de como estaria funcionando aquela conversa. Tipo, ele é um desenho viajado, a animação é completamente viajada, porque a conversa é completamente viajada. Exatamente. Não, mas o que eu tava tentando dizer é que ele é, tipo, o contrário, entendeu? Que, tipo, o principal dele é a conversa, sabe? A conversa humana, tipo, a interação entre duas pessoas e o desenho tá ali pra complementar, entendeu? Mas, tipo, eles sozinhos não seria a mesma coisa, não seria Midnight Gospel, entendeu? É como se tirasse um é Midnight e o outro é Gospel. Sem um, o outro não dá o desenho, entendeu? Um é meia-noite, outro é gospel. Amém, irmãos. Sim, exatamente, é tipo isso.
E, tipo, os episódios, tipo, eles vão... Tanto que eles relacionam a animação, né, e a fala, como eles também se relacionam um episódio com o outro. Então é como se tivesse, tipo, sei lá, duas histórias. Tem a história do podcast e a história do próprio desenho, sabe? Que, tipo, o podcast é... Só que os dois estão totalmente interligados. Porque, por exemplo, a história é, tipo, do Midnight Gospel, do desenho em si, né? É, tipo, basicamente ele lidando com ele mesmo. Tipo, ele vai descobrir a vida das outras pessoas pra não ter que lidar com ele mesmo. Mas que no final, tipo, ele começa a falar dos problemas dele mesmo, sabe? Tipo, se abrindo mais. Então é, tipo, uma descoberta dele mesmo. É sobre como funciona o último episódio. Eu sei que eu tô citando muito o último episódio. Ele é o único que quem tá falando ali tá falando diretamente sobre ele, que é a mãe do Duncan, que inclusive o Duncan é o dublador esqueci o nome dele, do Clancy. O único que é sobre ele. Exatamente. Então é isso que eu tô falando, tipo, no primeiro episódio, ele não queria nem falar sobre ele, sabe? Ele não queria ver os problemas dele. Então tudo foi encaminhando até chegar nele próprio, entendeu? É tipo pra mostrar o quanto ele cresceu. Na verdade, não o quanto ele cresceu, mas tipo, não tem como você fugir. É tipo aquela frase, não importa pra onde você vá no mundo, não tem como você fugir de você mesmo. Exatamente. E aquele último episódio, tipo, maravilhoso. Você vê que tá, tipo, tudo desmoronando, mas ele tá lá, sabe? Ele e a, tipo, ele e a mãe dele, vamos dizer assim. Então, tipo, Mas esse desmoronando, ele é triste, pra falar a verdade, que esse desmoronando é a morte da mãe dele. De todos os podcasts que tem ali, eles foram gravados pós-animação. O único que não foi gravado pós-animação foi foi o último episódio. O Duncan, ele já tinha um podcast há muito tempo e ele foi chamado pelo ilustrador de Hora de Aventura, o animador de Hora de Aventura, que ele queria animar o podcast dele. Só que ele nunca teve tempo por causa do Hora de Aventura e tudo mais. Só que finalmente deu tempo, que eu acho que foi o ano passado, alguma coisa assim. Ele finalmente teve tempo. Então, quando ele começou, tipo, quando eles fizeram esse acordo e começaram, o Duncan fez episódios novos pra cada episódio que aconteceu na série. Menos o 8. O 8, que é o último, ele foi o único que foi gravado sem esse acordo. E é por isso que nele, ela nunca vai chamar ele de Clancy, nunca vai ter complemento tipo de áudio e vídeo. Inclusive, é o que menos os personagens mexem no mundo, entendeu? Interagem com o mundo, porque não tem como colocar efeito ali, entendeu? E ela, inclusive, chama ele de Duncan. E a mãe dele, o caso tá desmoronando, mas é porque a mãe dele realmente morreu após esse podcast. Eu acho que foi 2 semanas depois, eu não vou saber a data exata, mas a mãe dele realmente morreu de câncer. E, tipo, ele fez no Twitter, até agradeceu como foi lindo a demonstração e tudo mais. Mas esse desmoronamento da animação é pra representar a morte da mãe dele. você vê que, por exemplo, se fosse só, tipo, os planetas, tipo, sendo destruídos e tal, tem desenho que acontece isso, tipo, quase tudo, tipo, a história focada em, sei lá, salvar o universo e, tipo, você tá, tipo, beleza, o universo vai ser destruído, tudo certo. Só que, tipo, no episódio, tipo, fica tão forte que praticamente você sente como se fosse com você, entendeu? Aquela parte que, tipo, ele mesmo engravida da mãe dele, tipo, sei lá, tipo, que volta à vida. Sim, a roda da vida, assim, é, tipo, muito forte. A mãe dele fala como é que, tipo, que eles conversam, como é que eu vou superar, e você chora. Mesmo essa parte, eu me joguei no chão e falei, tá, me leva. Porque, tipo, é muito... Parece que é, tipo, com você, sabe? Parece que são questões que você nem sabia que você tinha, mas agora você sabe que você tem. É porque, querendo ou não, a gente é muito conectado às nossas mães. Todo mundo, tipo, agora na idade que a gente tá principalmente. Porque a gente tá perto de fazer 18 anos, a gente tá perto de ser independente e tudo mais. A gente tem um apego muito grande à imagem materna. Tipo, ver que ele perdeu a mãe dele e ver que a gente também tá prestes a fazer isso, querendo ou não, a gente vai sair da vida dela por querer. É tipo, muito, sei lá, é muito falando sobre o que vai acontecer com a gente. Porque alguma hora a gente vai ter que ver nossa mãe morrer, Sim. querendo ou não. Ou a gente morre antes ou a gente vê ela morrer. Pois é. Ficou bem bad. Ficou tão bad que a Ana morreu. Eu comecei a pensar, assim, na vida, aí eu olhei pra parede e falei, caralho, que merda, hein?
Mas voltando, assim, tipo, eu não sei, é tipo, além da gente se identificar, né? Sobre o lance de apego materno, e principalmente eu, porque assim, eu não sei, mas, tipo assim, eu sou muito apegada à minha mãe, porque, tipo, eu só cresci com ela mesmo. Então, ela é mãe e pai, entendeu? Ela, tipo, tem o dobro do peso que ela teria, entendeu? Normalmente. Então, só de pensar em, tipo, perder, eu já fico meio, tipo, putz, algum dia eu vou ter que sair daqui, putz, não quero, entendeu? Porque é, tipo, muito apego, e aí, tipo, o Midnight Gospel, ele traz isso de uma forma muito, sei lá, orgânica, sabe? Que é literalmente um cara conversando com a própria mãe dele, e aí a animação ainda dá aquele toque especial que é maravilhoso. É uma despedida. A despedida dele pra mãe dele. E tipo, uma hora ele chega e fala que ele queria que todos aqueles microfones e aquelas câmeras que estão gravando ele saísse. Porque ele só queria estar com a mãe dele. E cara, sobre isso, tipo, a minha mãe, ela passou a vida dela inteira me preparando essa coisa na cabeça da minha mãe mesmo. Ela sempre teve essa ideia de independência. Então, a minha mãe, ela sempre me preparou para a morte dela. Ela sempre me preparou para quando ela saísse da minha vida. E mesmo assim, me toca de uma forma muito grande esse episódio, porque eu lembro de quanto eu me importo com a minha mãe, mesmo ela me preparando e falando que ela consegue falar, mesmo estando, tipo, muito preparada para viver independente. A minha mãe vai fazer falta de qualquer jeito. Exatamente. E aí ainda tem aquele negócio do... E, tipo, como você vai superar isso? Porque parece que é, tipo, insuperável, sabe? Tipo, só pensando nisso agora, você já vê o quanto mal você vai ficar. E como você vai superar isso? Você chora. É literalmente, você chora. E tem que sentir, sabe? Você sente até, tipo... É muito legal isso que ela falou, tipo, essa frase "você chora". Porque você não pode fazer nada além de sentir. E a única coisa que vai te fazer superar alguma coisa é sentir. Também acho, concordo. Concordo plenamente. Agora, vamos sair desse episódio onde todo mundo começa a chorar porque já deu um nó na minha garganta. Então, bora voltar pro primeiro episódio. Sobre legalizar a maconha, que já é legal pra caralho. A gente vai falar sobre a legalização da maconha em si? Não, vamos falar sobre o episódio, pô. A gente tá falando sobre Midnight Gospel. Você quer realmente entrar nessa discussão? É por isso que eu tô perguntando, eu só queria saber. Esse episódio, além de falar sobre maconha, essas coisas, também fala sobre LSD, sabe? E, tipo, como E outras que... drogas. Sim, e como que, tipo, essas drogas, tipo, causam uma fuga da realidade, né? Que é basicamente por que elas servem. E como isso, tipo, aí tem a visão terapêutica e tal. Não, sobre o primeiro episódio, a conclusão realmente é essa. Não existe droga ruim, só combinações ruins. Ou você não vai, sei lá, tomar... Não sei, não vai tomar Lean. Não, na verdade, Lean já é misturado com álcool, já é misturado com várias coisas. Você que não sabe o que é Lean, que eu acho que é o caso da famosa Ana, Lean é a bebida roxa, tá ligado? Tá ligado na bebida roxa? Sim, sim. Nossa, ela sabe, ela deve ouvir trap. Só às vezes. Mas Lean é vários produtos químicos e é a famosa bebida roxa. Que eu acho que ela também tem álcool misturado lá, mas tipo, você não vai misturar isso com cocaína. Você não vai misturar, sei lá, você fuma uma maconha top. Não que eu saiba como é que é essa sensação. Não, por motivos legais ela não sabe. Por motivos legais, eu nunca gostei num beck. E você não vai fazer isso e vai, sei lá, tomar algum remédio, sei lá, os remédios que o povo toma, eu esqueci. Tinha na época que os caras tomavam uma cartela inteira de um remédio pra febre. E se você tomasse essa cartela inteira, tipo, ele é só pra febre. Mas se você tomasse uma cartela inteira, dava o mesmo efeito de Só ácido. queria deixar claro que a gente não quer que ninguém comece a usar drogas. A gente tá dando um exemplo. Mas eu queria te falar que tem alguns remédios, não só tarja preta, alguns remédios que é vendido por aí, tipo paracetamol. Se você tomar em quantidade muito alta, talvez dê um efeito. Então vamos chegar na uma das conclusões desse primeiro episódio. Primeiro episódio no qual a animação é totalmente muito top.
Porque o lado de fora, as cores são tipo, ou é preto e branco, ou cores muito escuras. E quando você entra, tipo, pra mostrar qual é o lado de fora, quando você entra numa construção, fica totalmente claro. Fica com uma escala de cor muito, muito forte. E depois você entende, aquelas casas meio que representam as drogas. E tipo, no Apocalipse Zumbi você nunca vai acreditar. Tipo, o Apocalipse Zumbi lá fora fica tudo preto e branco. Aí você entra dentro do shopping onde estão fazendo a cura, tá tudo claro e colorido, O psicodélico. mais legal, tipo, que eu achei é que, tipo, depois, tipo, que todo mundo vira zumbi, tipo, os zumbis começam a se entender. Nesse tempo todo, os zumbis, eles não corriam, não é porque eles estavam meio mortos, também por causa da deficiência física deles, que alguns perderam a perna no meio do caminho. Mas eles não corriam porque não tinha necessidade de correr. Tipo, no fundo, os caras só estavam muito chapados. É tipo, todo mundo já teve um cara muito drogado na rua, um mendigo que sai, o cracudão que sai fazendo vários negócios, falando sozinho. Na sua cabeça, ele é um cara muito bosta, ele tá tendo uma vida muito difícil. Na cabeça dele, tá acontecendo várias coisas, entendeu? Só que, tipo, Na cabeça dele. só que, tipo, eles também falam que, tipo, você não pode usar isso como, tipo, como uma fuga, sabe? Você tem que usar isso com, tipo, consciência. É porque, tipo, não importa o quanto. Falando assim, experiência própria, não que eu tenha encostado num beck. Não, jamais. Mas, tipo, em relação à bebida também, que álcool também é uma droga. Sim. É uma droga legalizada, mas também Isso é uma droga. também é, tipo, colocado em pauta, né? No episódio, que, por exemplo, as pessoas ficam, tipo, ai, não pode liberar maconha, mas, tipo, o bêbado, você nunca viu um maconheiro assassinando alguém. Agora me fala tanto de caso de bêbado que comete crimes. Sendo que é legalizado, as pessoas bebem normalmente. Tipo, pra todo mundo que chega à conclusão, elas são de esquerda, elas querem liberar a maconha, talvez. Talvez. O que eu tava falando é que, tipo, o álcool, ele também é uma droga e, tipo, como ele funciona, é a mesma coisa. A pessoa que bebe pra encher a cara, pra esquecer os problemas, é a mesma narrativa do cara que se droga pra esquecer problema. Você pode ser uma fuga, mas vai durar, sei lá, no máximo 2 horas, entendeu? O efeito dura muito pouco. E quando você voltar, vai vir bem pior. Porque agora você vai se sentir culpado por ter tido que usar esse tipo de coisa. Sim, cara. E, tipo assim, não adianta o quanto você corra do seu problema se você não resolver ele, tipo, ou ele não acabar sozinho, que às vezes acontece também, tipo, você não vai se livrar dele, sabe? Então, tipo, e mesmo assim, dá pra ver, tipo, por exemplo, nesse primeiro episódio, ele começa falando de quê? De fuga. E, tipo, então você vê que tem tipo, uma ligação entre todos os episódios, sabe, em si. Porque, tipo, por exemplo, no primeiro é sobre fuga. No último ele tá, tipo, tentando lidar com tudo, sabe? Na verdade, o primeiro é sobre fuga, o segundo é sobre a moça que perdeu muita pessoa. O primeiro é sobre fuga, o segundo é sobre problemas. Que ele, tipo, meio que percebeu que não tem como ele fugir. Então, o primeiro é sobre problemas, na verdade, o segundo é sobre superação. Segundo é sobre superação. Que é do hipopótamo, sei lá, parece muito hipopótamo na cabeça, aquele bico. Parece mesmo. Nossa, esse episódio é, tipo, muito louco. E a musiquinha final, tá ligado? Que a musiquinha que ele cantou, você, tipo... Você, no meio do episódio, ele fala sobre uma música e você acha que é só uma fictícia. Aí ela toca de verdade no final do... no final do episódio, cara, isso é genial. Eles estão falando de boa, tá rolando, sei lá, anarquia, assim, de fundo, sabe? E você fica tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E esse tempo todo, os palhacinhos eram do mal e estavam controlando uma raça meio humanoide esse tempo todo. Eram tipo vermes que estavam invadindo a cabeça das pessoas e, tipo, fazendo carne pra... Não sei, eu não lembro o que acontece depois, mas, tipo... Gente, não, mas eles fazem carne, eu acho, é realmente para alimento mesmo. Eu acho que eles produzem energia com aquilo. Não, e ele pra fazer os vermezinhos, pra controlar mais pessoas, pra pegar mais carne, fazer mais vermezinhos, etc. É tipo abelha, tá ligado? Que é o mel, ele é alimento pra lava. E eu não sei se você sabe, dica aqui, curiosidades biológicas com Thaíris. Ei! O mel não é nada mais, nada menos que saliva da abelha.
Ela pega o néctar e ela pega o néctar e ela mastiga, cospe. Aí vai, mastiga, cospe até virar puro açúcar, que é o mel. Ainda bem que eu não gosto de mel. Eu gosto muito de mel, mesmo assim. Mesmo sabendo disso. Agora, acabando o momento biologia com Thaís. Então, esse episódio, tipo... além de ter, tipo, a bichinha lá, que eu não sei o nome dela, que é tipo a hipopótamo verde. Tipo, ele se prende a ela, né? Tipo, no chifre e vai com ela, vai na fé. E, tipo, além deles conversarem Tem entre uma hora que ele tenta cagar. Sim, cara, nossa. Ele fala, eu quero ir no banheiro. E ela vai, você quer que eu cante pra você, pra deixar isso mais confortável? Sim. Enfim, aí... E, tipo, aí eles vão lidando, né, com o fato de estarem agarrados juntos, mas depois nem importa mais. Mas, tipo assim... No fim das contas, eles viram todos uma coisa só. A carne moída, basicamente. Uma carne moída que usa salto. Sim, exatamente. E aí, além dele conversar com ela, tipo, às vezes aparece um cara, tipo, terceiro também, e começa a conversar com ela, sabe? Sabe quem são esses terceiros? Eu vi, é porque eu sou muito tryhard de qualquer coisa. Então eu pesquisei sobre tudo. E esses terceiros era tipo povo que tava no estúdio e começou a falar alguma coisa, aí eles deram uma desculpa na animação, que era os outros hipopótamos. Nosso povo do estúdio é intrometido, hein? Cara, todo podcast o estúdio intromete, velho. É Eu tava vendo o Flow, velho. Eu tava vendo o Flow do nada. Ele tava, tipo, fazendo o Flow do Dileira, que é muito top. Que é o Dileira, ele tem a negócio de torrente, que ele fala as coisas aleatórias. É a irmã dele, ele falava alguma coisa, a irmã dele respondia lá no fundo, entendeu? Voltando. Tipo, esse é sobre, tipo, a mulher que, tipo, ela era escritora e tal, e aí ela sofria de depressão, e aí tinha... E ela tinha perdido muita gente. Sim, e, tipo, como que... tipo, literalmente, como que a morte, assim, tipo, na vida dela, como que ela, tipo, aceita isso, como que ela supera. Superou. Aí já temos o primeiro, que é fuga, o segundo é superação. Exatamente. Que é muito legal, inclusive. Mas se a gente ficar falando demais, eu acho que vai muita coisa pro lixo, então vamos pro terceiro. O terceiro, que eu não lembro direito. É verdade. Eu acho que o terceiro é dos gatos. O terceiro é dos gatos mesmo? Eu acho que é. Meu personagem favorito? Eu acho que Meu personagem favorito, o Homem-Peixe. Nossa, seu personagem favorito eu achei o mais sem graça. Sim, meu personagem favorito é o Homem-Peixe. Da hora. Nem vou jogar. Cara, ele tem o melhor design do mundo, cara. Imagina, velho. É só um peixe controlando um robozinho, cara. Que design foda. Ele é tipo o peixe dos gatos. Sim, ele é muito foda, porque é um peixe controlando gato. Geralmente é o contrário. É, realmente. É. Cara, eu achei... E o fato dele ter aquele pianozão, tá ligado? Eu achei massa que a moeda de troca são os gatos, sabe? Sim, ele cria os gatos com todo carinho, aí depois dá com todo carinho. E o pior que, tipo, mesmo os gatos sendo moeda de troca, eles não maltratam os gatos. Sim. Ele entrega pro cara com todo carinho, aí o cara recebe, faz um carinho no gato. Ele fala sobre magia, querendo ou não ter um culto de magia na vida real, cara. Isso é muito legal. Eu não sei como é que funciona, ou até que ponto é ilusão, até que ponto que não é. Mas ele fala como ele conheceu esse culto quando ele estava na prisão. Um crime no qual a gente nunca vai saber qual foi que ele fez, mas ele foi preso. E eu gosto muito desse personagem específico, que ele é que é o mais gentil com o Duncan. Porque o Clancy, ele tá num personagem muito pequenininho e ele não consegue fazer nada, e toda hora ele vai e pega ele no colo, vai resolvendo as coisas. É o mais gentil que tem com o Clancy. Ele é a moça da Rosa. É verdade, a moça Rosa, eu gostei muito dela. Ela é a minha personagem favorita. Mas, Sério? tipo, sim, cara, ela é muito fofa. Mas enfim, Cara, voltando, de design, né? ninguém ganhando peixe, velho. Tá bom, não posso criticar. Mas, tipo assim, tem uma parte que fala que, no episódio mesmo, que o peixe fala, que eu não lembro o nome dele, então vamos chamar carinhosamente de peixe, que ele fala que, tipo, a Bíblia, se você lê do jeito certo, ela se torna magia. Então, tipo, não sei, eu achei muito boa essa frase, eu só queria dizer ela mesmo. Pode continuar.
É tipo, religião de certa forma é magia. Religião é mito e mito tem a ver com magia também. Então o fato de você acreditar, é o fato que você tem magia. Porque querendo ou não, nossa criatividade é magia. A gente pode criar uma coisa com a cabeça. Exatamente, é igual, por exemplo, que geralmente as pessoas discutem, né? Tipo, qual religião é a verdadeira? Porque, tipo, se fosse considerar os milagres, em toda religião tem um milagre. Então, tipo, eu esqueci a palavra. O termo final que a gente chega, a conclusão, isso, eu queria a conclusão. A conclusão que a gente chega é que não é a religião que cura, e sim, tipo, as pessoas, sabe? Tipo, a fé delas é o que cura, assim. Porque se fosse religião, todas estavam certas. Talvez todas estejam certas. Mas eu acho que é mais fácil cada um ter a sua própria magia, sabe? A sua própria fé e, tipo, conseguir operar os milagres da vida. Então, o tema desse terceiro episódio, pegamos o primeiro tema de cada um. O primeiro é fuga, o segundo é superação. E do terceiro é criatividade? Ou Não, acreditar? eu acho que é mais, tipo, procurando alguma coisa pra você poder acreditar, sabe? Pra te, tipo, ajudar, sabe? Superar. É crença, no caso. Crença. Isso. Essa é legal. Crença e fé, a mesma E coisa. agora temos o famigerado episódio da Moça da Rosa, no qual ele acredita no fundo do coração que vai fazer elogias com o personagem dele de... No mínimo que eu contei ali naquela imagem são 10 pênis. E não, tipo assim, você vê que tipo, ele decai, né? Porque tipo, ele tava lá, ele acha drogas, aí ele supera, aí vai, má fé. E aí quando ele vê que ele tem problemas, é nessa parte que, tipo, é a negação. É tipo o episódio da negação, basicamente. Na verdade, é negação e apoio. Ele tenta negar de novo. Quando ele nega tudo isso que aconteceu até agora, nos 6 primeiros com ele até agora. Quando ele nega o que aconteceu, ele tenta se distrair. Só que aí os gatinhos batem. Os gatinhos que é participação do segundo episódio batem nele. E ele vai. E tipo, você não vai conseguir fugir. Já desiste disso. Você já aprendeu que você não vai conseguir fugir. Então vai lá no planeta merda. E sobre. Eu acho que esse episódio é mais sobre apoio, porque é sobre uma moça. É porque, tipo, a gente conecta eles aos personagens que atravessam na animação, mas são pessoas que realmente existem, pessoas que realmente trabalham. Então o cara da magia realmente acredita na magia. A Hipopótamo realmente é uma escritora que existe na vida real. O presidente, se eu não me engano, era o governador de algum estado. E essa mina, ela criou uma casa de. Qual é o nome? Não é Eu de esqueci caridade. também. É tipo uma casa que acolhe as pessoas, basicamente. Quando ninguém liga pra elas, tipo, ela vai lá e acolhe. E ela fala como que ela começou. Ela começou só com 2 pessoas que ela conheceu com a cunhada dela. E, tipo, é muito legal que é uma quebra. Que é uma quebra, porque ela, no começo, ela é totalmente violenta. E ela chama o Clancy pra conversar. E na hora que realmente começa o podcast, você vê que ela é um amor de pessoa. Não, e além disso, tem o vilão desse episódio que, gente, eu ri tanto. Véi, eu ri tanto, mas eu ri tanto porque ficou, tipo, tão caricato que é muito engraçado. Sim, cara, é muito perfeito esse vilão. Mas, tipo, voltando Cara, a arma assim, dele é literalmente o cu dele. velho, é, tipo, perfeito, maravilhoso. É o cu que engole todo. Exatamente. Mas, tipo, basicamente esse episódio é, tipo, a busca dela pra... Na animação, no caso, né? A busca dela pra Pra recuperar conseguir... o marido, o namorado dela. Vai conseguir reviver o namorado dela. E ela tem aquela rosa que é a coisa que depois ela vira parte de um culto. Porque ela cura tudo. Aquela rosa eu também achei que ela é uma crítica às religiões e tudo mais. Que qualquer coisa que o ser humano vê de diferente, ele fala. Isso foi um Deus que fez. Não tem lógica, isso é Deus. Isso é uma entidade mágica de outro planeta que vai curar a todos nós. É muito legal. Eu achei muito legal o culto dos ratinhos. Ah, agora tem o episódio 5 é o daquele da prisão. Vai, esse episódio, nossa, eu achei muito perfeito. Eu gostei dele porque, tipo... Ó, vamos... Tá, o quarto episódio, ele é sobre apoio. Agora chegamos no quinto, que é sobre redenção.
que é um cara que ele morre várias vezes até o coração dele. Ele é uma pessoa boa o suficiente pro coração dele ser mais leve Que uma pena, que é tipo o conto da mitologia egípcia. Cara, é tipo muito perfeito. E tipo, você vê que tipo, ele tenta, aí ele não consegue, aí ele fica mais bravo, sabe? Porque ele quase consegue, mas não consegue, aí ele fica mais bravo, e aí ele volta de novo. E ele fica totalmente desolado, cara. Cara, mas imagina, velho, toda vez que você tá preso, toda vez que você tenta fugir, aparece a oportunidade. Porque o ataque de raiva de todo mundo da prisão não teria acontecido se o Clancy não tivesse entrado na prisão. Porque ele que abre um rombo. E, cara, é muito legal que no começo abre assim, tem todos os personagens que apareceram até agora. Sim, cara, mas e tipo, é como se todos estivessem na redenção, independente do que você faça, sabe? Mas, tipo, tirando isso, o fato de que, tipo, você vai ter que voltar e, tipo, e fica voltando, tipo, causa uma frustração, sabe? Tipo, dá uma agonia de você correr, correr, correr e não sair do lugar, entendeu? Então, tipo, chega uma hora que ele desiste, sabe? Ele só fala, tá, eu vou tentar sair daqui do meu jeito. Mas aí, tipo, ele não consegue, né? Não, é tipo, ele fica com raiva, depois ele fica desolado, depois ele desiste e depois ele começa a ter esperança. Então, o passarinho, que se eu não me engano, eles estão falando sobre que envolvia budismo no negócio de você ficar revivendo, viver em outra vida. Quando você vai morrendo, você vai reencarnando até você chegar no seu puro ser, que eu, se não me engano, é o animal que você representa, alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não tenho muito conhecimento sobre budismo, né? Mas vamos dizer que sim. Se a gente estiver errada, nos desculpe, qualquer coisa. A todos os budistas, eu quero dizer que a religião de vocês são muito foda. Exatamente. Porque realmente é. Mas é verdade. Aí ele consegue a redação dela, né? Tipo, ela consegue, porque é uma mulher no final, mas enfim. E ela começa a cantar e aí ela fala que tá todo mundo conectado. Sim, basicamente. E aí, eu não lembro. Explode no final, né? Eu não lembro. Explode que dá aquele bug que ele se transforma em vários personagens. Ah, é verdade. E aí, tá, então vamos pro próximo episódio. O próximo episódio é o do vizinho, que ele fica puto. É o que... Não, ele viaja, assim, que ele vai pro planeta... Que ele fica muito... É porque o Duncan no primeiro episódio... Não o Duncan, o Clancy no primeiro episódio, ele fala sobre ele ter muito ataque de raiva. Sim. E, tipo, nesse episódio é sobre o ataque de raiva dele, que ele vai no... A primeira coisa deu... Tudo que tinha que dar errado nesse dia deu errado. Sim. Literalmente. Primeiro, ele vai... Não, peraí. É na do peixe, ele faz amizade com um amigo dele. Aí, o amigo dele teve que acabar a amizade com ele por causa do pai dele. É verdade, é verdade. Aí ele já fica puto. Aí ele compra uma torta Messias. A torta Messias. A torta Messias, que ela é muito foda, ela flutua, tipo, no comercial. Aí ele vai fazer... Ele faz ele imprime ela. E quando ele faz é uma merda. Parece lixo. Aí ele chega pra falar, já que eu não tenho o que fazer com isso, eu vou lá nos vizinhos. Aí ele chega pra oferecer pros vizinhos, os vizinhos são grossos com ele. E o computador dele no fim... Não no fim. Nesse episódio o computador não quebra. E ele vai juntando esse ódio e ele tem um ataque de raiva. Aí a coisa que o computador dele faz, eu vou te enviar pra um cara. Tipo, você vai ter que conhecer um amigo meu. Aí ele, não, eu não quero. Aí ele vai e mostra a melhor pessoa, o melhor avatar que seria tipo o Clancy. Os melhores avatares que é o polvo, o xerife. Seria o melhor pra ele. E ele, cara... Não, e tipo assim, desde o primeiro episódio, tipo, o computador tinha problema. E toda vez que ele falava, tipo, o Clancy ignorava, sabe? Tipo, ignorando os problemas dele, fingindo que não é com ele. E aí é nesse episódio que, tipo, começa tudo dar errado, sabe? Os problemas, tipo, vem tudo de uma vez, assim, numa horda, assim. E aí ele fica, tipo... Putz! Aí ele vai... Na verdade, esse episódio eu acho que é sobre calma. Porque ele vai num cara que primeiro ele acha um cara muito idiota. É igual todo mundo que... Na nossa cabeça é o povo que faz yoga, tá ligado? Você vê o cara fazendo yoga todo dia, você fala... Mas por quê? Esse cara é retardado.
Mas ele vai falando sobre como o yoga calma ele, sobre transcender e se tornar uma pessoa iluminada. E o Clancy só entende quando ele para de pensar no que tá errado e sobre querer estar em outro lugar, quando ele percebe o que tem ao redor. Ele descobre que ele tá num planeta magnífico. Só que ele nunca vai ver isso. E esse negócio dele perceber a beleza do planeta é que no comecinho o cara tá pintando uma paisagem. Sim, cara. Não, e tipo, sobre a raiva ainda, tem aquelas, tipo, eu não sei, aquelas. Como é que eles chamam? Aquele negócio de cor que eles entram? Enfim, aquele espectro de cor que, tipo, cada cor faz, tipo, alguma coisa, sabe? É, tipo, como se fosse, esse sentimento ele causa isso, e aí esse faz isso, isso e isso, cuidado com esse, que não é seguro. E aí tem esse aqui que é super de boa e você pode atravessar nele, sabe? Tranquilo. Não, você tá trocando. Tem um cara do yoga que é um cara que ele vai de polvo. O cara que queima é o cara que vai arrumar o computador dele. Mas esse episódio, ele é muito menos sobre o Clancy, mais sobre o Duncan. Tanto que uma hora só a imagem dá um flick e você vê o estúdio. Sim, é verdade. Então pulamos para esse episódio, pro episódio que a Ana já tava falando. Que é o episódio que o computador quebra. Tem nada não. Episódio 7, o papo com a morte. Papo com a morte. Que Exatamente. aí é quando ele tava descansando de boa, aí ele vira, ele entra dentro da cadela. Sim, velho. É Tranquilo. um cachorro que é literalmente um buraco negro. Mas ele é fofo, isso que importa. Aí ele entra, depois ele volta. Aí ele fala, tô me sentindo iluminado. Que ele tava naquela pira do último episódio. Eu sou uma pessoa iluminada. Aí o computador fala de muitos planos muito legais que ele gostaria muito, só que ele ignora. E ele vai num planeta que é literalmente uma bola vazia. Sim. Com um escorrega gigante. Não, o escorrega sai da bolsa dele, não tem nada. Aí depois ele mostra o computador mostra vários avatares legais. Aí ele, não, eu não quero esse. Aí ele mostra os avatares muito chatos, que é só um cara no telefone. Sim. Aí um cara existe. Aí um cara andando. Aí ele pega o de Gosma. O Clancy de creme. Clancy de creme. Clancy de creme. Aí ele vai pra esse planeta que é uma bola vazia. Aí ele passa 3 segundos meditando e fala, foda-se, eu não quero mais isso. Exatamente. Aí ele abre e tira o escorregador. Aí ele descobre que alguém roubou a mangueira dele. Aí ele entra lá dentro e tem um papo com a morte. Não, e é muito legal. Aqui dentro da bolsa dele. É tipo, geralmente a morte é vista como, muito, muito pica, muito brava com ela. E aí, tipo, ela vai se materializar e é tipo... e tipo, a única coisa que você consegue pensar é, tipo, num cachorrinho de skate, assim, com um olho gigante muito fofo. Então, tipo... Mas isso é a visão, é porque ela pergunta pro Clancy. É porque o Clancy, ele é todo bugado mesmo. Ela pergunta pra ele qual é a morte, o que é a morte pra você. Aí ele querendo zoar com ela, fez a coisa mais bugada do... Então, mas tipo... Eu não sei, parece que ele tipo, pegou a morte, que é aquela coisa, tipo, super, tipo, temida, e transformou numa coisinha, sabe? Tipo, vou fazer carinho aqui. Ele tenta... Eu vi sobre... Esse aí foi um vídeo ensaio que eu vi. Que ele fala... Que no vídeo ensaio, o narrador fala que, tipo... Nessa hora o Clancy, ele tenta mascarar a morte como se fosse uma coisa engraçada, mas no fim das contas ele tem que saber que não importa quanto ele mascare a morte, não vai mudar muita coisa. E ela só se transforma num ceifador normal com o olho bugadão. Mas, tipo, querendo ou não, tipo, você meio que tira um pouco do peso, né? Porque, tipo... Isso já... eu acho que isso é meio que um episódio pra preparar pro último episódio. Realmente. É literalmente um papo com a morte antes do que vai acontecer, né? Se eu não me engano, a gente pulou ou a gente só esqueceu da existência, mas falou sobre o cara que morre quando o computador morre. Não, tranquilo. Ignora. Finge que não existe. Não, eu não vou deixar você cortar isso. Não, e o legal é que, tipo, a gente falou falou do último episódio primeiro
e depois a gente vai falando dos outros. Então a gente já falou do último episódio, basicamente. Sim, agora vamos falar sobre o último episódio que sobrou, que é o 7, que é o da morte. Que ele tá querendo ou não, eu falei pra você, né, que cada entrevistado realmente existe e participa daquilo lá. Quem que você acha que é a entrevistada? Qual era o trabalho dela? Eu não lembro. Não fala. Ela é uma pessoa, ela não era embalsadora, ela é aquela pessoa, eu acho que é embalsadora, eu acho que isso ainda existe. Quando você vai fazer um enterro, você quer fazer um enterro de caixão aberto, você chama uma pessoa pra mascarar, tipo, pra tirar os órgãos, se você quiser doar, a pessoa tira o órgão, enche de algodão e passa maquiagem pra, tipo, tirar os roxos, tipo, pra maquiar realmente. E ela é esse tipo de pessoa. Só que ela... E o apelido é ela ligada com a morte. E ela é entrevistada para representar a morte exatamente porque o apelido dela é Doutora Morte. Porque, se eu não me engano, ela tá mais de 40 anos de profissão, entendeu? Passou muita pessoa pra ela. Aí começaram a chamar ela de Doutora Morte. Deve ser muito, tipo, muito louco, tipo, você, tipo, olhar pra uma pessoa morta e, tipo... E ver, sabe? Tipo, Você olhar... Cara, tipo, você olhar pra uma pessoa, tipo, que é um morto. Um morto não é uma coisa bonita, entendeu? Quando você morre, você fica totalmente pálido, fica uns roxos. Tem certas pessoas que morrem e ficam com... Casualmente, que fica com ereção, tá ligado? E você tem que mascarar tudo isso. mas, tipo, enterro de caixão aberto já não é muito legal, né? Tipo, sem querer ofender todos os mortos de caixão aberto. Mas, tipo, sei lá, eu acho melhor deixar o caixão fechado, que pelo menos você lembra da pessoa enquanto ela tava viva, né? Você não precisa lembrar dela morta, sei lá. Eu não sei, é porque, tipo, eles enfeitam tanto. Eu não sei se já foi no enterro de caixão aberto, mas eu fui quando era criança. Eles enfeitam tanto que parece que a pessoa tá dormindo. E, cara, tem um cheiro muito específico que eu nunca consigo... Eu fui no enterro uma vez na minha vida. E tem um cheiro muito específico que não tem comparação. Tipo, o cheiro daquele corpo, o perfume que ela passa, tipo, por os dois. E, cara, é um cheiro muito específico. E, tipo, não é fedorento, mas, sei lá, é um cheiro muito específico que dá pra, assim... E, se eu não me engano, é o mesmo cheiro de rosa branca. Cara, não... O mais perto que chegou foi a rosa branca. Voltando. A correlação entre todos os episódios. Primeiro, que é o do zumbi. É fuga. Aí o segundo, que é o do hipopótamo. Que é superação. Eu acho que é. Aí vem, É superação. É que a gente nomeou como superação. aí vem o terceiro, que é o do peixe. É sobre... Fé. Eu esqueci. Basicamente. É fé. É sobre... Crença. Aí Lembrei a palavra. vem o quinto, que é redenção. É redenção. Aí Redenção. o 6 vem. Aí o 6 é... É tranquilidade mesmo. O 7, que é o papo com a morte, que é basicamente a preparação, que é aceitar. O 7 é morte. Exato. E o 8 é... A gente poderia colocar sobre só vida. É Porque tipo, não, o ciclo da vida em si. Ele é sobre o ciclo da vida. o ciclo da vida e, tipo, aceitar, chorar. E, cara, você já tentou fazer o exercício que a mãe dele dá pra ele? De você se sentir dentro da sua mão? Sim, cara, eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Velho, eu fiz isso ontem. Eu fui tentar fazer o mesmo exercício, eu fiz isso ontem. Cara, até agora, quando eu lembro que esse exercício existe, eu sinto a mesma sensação. É uma sensação muito estranha, que parece que tá, tipo, você finalmente sente o calor da sua mão, entendeu? Aí você fica, tipo... Tava, tipo, viajando assim, e aí você realmente se percebe, sabe? E aí é, tipo, muito louco. Você fala, nossa, eu tenho uma mão, eu controlo ela, sabe? Eu tenho controle de alguma coisa. Cara, você sentiu o seu corpo dentro, você sente o calor que você emana, é muito estranho, velho, que parece que você saiu. Realmente pra falar sobre você sair do seu corpo e ver como... Ela queria falar isso pro Duncan ver como é que ela vê ele. Mas, cara, é foda. Temos o episódio 8 que é sobre vida. E... Você acha que tem comparação Midnight Gospel com qualquer outro desenho que existe?
Então, Essa fórmula ele é o primeiro da fórmula, mas eu acho que vai chegar a ter vários iguais. sim, vai chegar a ter vários iguais. É a mesma coisa de sempre, vai ter vários Midnight Gospels, e aí vai vir um que vai fazer, uau, esse aqui é muito diferente. E aí vão vir iguais a ele, e aí vai. É porque, tipo, Hora de Aventura em si, ele foi o primeiro, tipo, não foi o primeiro, mas a fórmula do Hora de Aventura de mostrar o mundo, você se apaixonar por esse mundo, é muito, muito legal. Sim. E na fórmula de Midnight Gospel, ele é mais sobre, tipo, o meu significado pessoal pra ele é que ele é mais... Porque, tipo, tem esse contraste muito grande entre Hora de Aventura. O povo fala que Midnight Gospel é o irmão chapado e drogado de Hora de Aventura. Nossa. Mas eu acho que eles não são nem parentes, sabe? Eles estão muito longe um do outro, mas tudo cara, bem. não tem como, tipo... É porque é do mesmo criador e o povo junto. Mas, tipo, eu acho que Midnight Gospel... É porque a Hora de Aventura, ele é sobre... Ele é sobre você se apaixonar por aquele mundo. Ele te mostra um mundo fantástico, totalmente lindo. E você vai se apaixonando por aquele mundo e você começa a gostar dos personagens que estão vivendo no mundo. Tipo, você para pra pensar, todo mundo que vê Hora de Aventura não é muito apegado ao fim. Mas é totalmente apegado a todos os outros personagens que ficam ao redor dele. Sim, cara, exatamente. E Midnight Gospel é exatamente o contrário. Ele faz, tipo, ele apaga o mundo, tipo, é tão apagado assim, porque o que importa é o personagem, o que o personagem fala. Porque no fim das contas você pode muito bem ver Midnight Gospel só o áudio. Sim, literalmente você vai ouvir. Você vai entender do mesmo jeito. Claro que vai perder, tipo, toda a essência e tal. Mas, tipo, você consegue, sabe? Porque é um podcast animado, querendo ou não. Mas, tipo, o Midnight Gospel, ele é mais sobre... É mais você olhar pra você mesmo. É mais sobre pessoas. E Hora de Aventura, ele é mais sobre fazer você se apaixonar por um mundo. Nunca vai existir. O Hora de Aventura é sobre se apaixonar pela Terra e Midnight Gospel é sobre se apaixonar por si mesmo. Mas pra mim, Midnight Gospel é você olhar pra você mesmo. Sobre, tipo, é sobre aquele exercício de sentir o próprio corpo dentro. É você se sentir, é você entender você mesmo. Tipo, todos os temas que a gente chegou à conclusão, que a gente tirou um tema e uma palavra pra representar cada episódio, a gente chegou à conclusão que era basicamente tudo isso é uma reflexão gigantesca do Clancy pelo Clancy e do Duncan pelo Duncan. Tanto o personagem quanto o dublador dele estão passando pela mesma questão. Por mais que o Clancy seja uma versão... Então, o Clancy é uma versão exagerada do Duncan, exagerada, mais colorida e mais exagerada de forma geral, do Duncan. Uma caricatura. E o Duncan é uma forma mais real do Clancy. E, tipo, eles são a mesma pessoa ao mesmo tempo que são duas pessoas diferentes. E os dois estão passando pela mesma coisa. Exatamente. É como se os episódios fossem, tipo, a jornada de uma pessoa com ela mesma, sabe? Então eu acho que é por isso que você se identifica tanto, sabe? Porque, tipo... Eu não sei, é tipo, pra mim, tipo, Midnight Gospel é tipo uma relação, é tipo, você vê que, tipo, existem pessoas, tipo, vê aquele diálogo cru, sabe? Tipo, duas pessoas interagindo, duas pessoas conhecendo, falando dos problemas delas, sabe? E isso torna, tipo, muito... É duas pessoas completamente diferentes. Exatamente. E, tipo, aí você vê que além de ter tipo, a conversa das pessoas, ainda tem o Duncan, né? Que é, tipo, ele mesmo conversando com o personagem dele, sabe? Então tem, tipo, várias conversas ali, tipo, muitas interações e é, tipo, muito bom. Muito, muito bom. É, tipo, literalmente, Midnight Gospel é, tipo... É, tipo, você, tipo, olhar pra dentro de você mesmo e, tipo, ver a jornada das pessoas e, tipo, se conectar com elas, sabe? Midnight Gospel, pra você fazer o exercício que é Midnight Gospel, você tem que ter essas duas coisas, tipo, realmente. Não vou falar que é muito pouca gente, porque realmente existe muitas pessoas nesse... Porém, tem muita gente que não consegue fazer essa correlação. Ou tá muito afundada em problema, ou tá, tipo, muito preocupada em se manter vivo. E você pensar... Se você chegar, tipo... Vou fazer um paralelo com One Piece, porque eu gosto muito.
Isso já vai explicar o porquê. Vai explicar mais ou menos o porquê o LoL é meu personagem favorito. Ele é um personagem que ele passou. Ele viveu 26. Ele viveu 26 anos, ele tem 26 anos, ele viveu 26 anos. Porém, ele só viveu mesmo 10. Porque a partir dos 10 anos acontece. Ele perde toda a família. E aí ele. Aí a partir dos 10 anos ele vive 3 anos pra se vingar do mundo. E quando ele reencontra o amor, essa pessoa é morta. E ele gasta os 13 anos todinhos da vida dele pra... Não, ele nunca pensa em si mesmo. Ele gasta os 13 anos todinhos da vida dele pra matar o Doflamingo, pra se vingar. Então ele não viveu esses 13 anos, ele não viveu aqueles 3 anos que ele passou querendo se vingar do mundo, nem os 13 anos que ele passou querendo se vingar do Doflamingo. E ele é um personagem que ele é muito raivoso, tipo, ele expulsa todo mundo de perto dele, ele, tipo, tem uma personalidade muito difícil. Mas você como vê que ele nunca pensou nele mesmo, entendeu? Ele é uma pessoa boa, mas ele nunca pensou nele mesmo. Ele nunca teve essa auto-reflexão. E tem muita gente que é assim, que tem problema demais, ou tá focado em uma coisa muito específica. Ah, eu quero estudar e eu vou conseguir ser médico, eu quero ser médico, quero ser médico, eu quero ser médico. E aí esquece que ele é uma pessoa, sabe? Ele não é um médico, mas ele já é uma pessoa, sabe? Você já é você mesmo. É tipo, você tá muito focado no objetivo e fazer de tudo por esse objetivo, mas quando você chegar lá, você vai ver que não é tão assim. Não, a pessoa, ela coloca que aquele objetivo é tudo que ela precisa, sendo que ela já tem a ela mesma, sabe? Ela já tem ela mesma e, tipo, eu tô falando mais sobre, sei lá, ela passar por cima dos outros ou fazer muita merda pra tentar alcançar esse objetivo. Tipo, fazer de tudo mesmo. Se uma pessoa desse uma arma pra ela e falar, você vai virar médico se você dar um tiro na cabeça desse cara. Ele dá um tiro sem pensar porque esse é o objetivo dele. E, tipo, voltando ao LoL, tipo, a quebra de realidade do LoL é quando ele derrota o Doflamingo. Ele não mata o Doflamingo porque quem derrota é o Luffy. E o Luffy nunca mata ninguém. Ele chega e ele se depara com a derrota do cara e não mudou nada na vida dele. Exatamente, é isso que eu tô falando. O cara tá caído e não mudou nada. Exatamente, tipo, a pessoa, ela, tipo, persegue alguma coisa achando que, tipo, aquilo vai fazer, tipo, como se ela fosse feliz, sabe? É tipo, mas sendo... Porque aquilo lá, automaticamente, quando você alcançar essas coisas, tudo que tá na sua cabeça vai sumir e não vai. Sim, exatamente. É muito legal como a gente só chegou a pensar, a gente falou isso, a gente teve uma mini crise de existência, a gente olhou pro lado e pensou... Eu quero falar sobre, por favor, assista One Piece, que One Piece é sobre você viver e não colocar seu objetivo acima da sua... E eu quero que vocês escutam Freud, que é o álbum do Daniel Silva, que é um álbum que não é sobre a música, mas sobre sentir. As letras da música, tipo, é bem baixas. É uma mistura de gospel, acredite ou não, eles misturam gospel e sexo. Incrível. É uma música gospel que fala sobre sexo. Perfeito. E é com essas duas recomendações que a gente termina o episódio de hoje, né, Thaíris? E eu queria falar tchau, bye bye. E agora eu vou ter que ficar muito tempo escolhendo a música que vai ficar de fundo nesse episódio. Um beijo.